Então, primeiramente, pessoal, só para a gente se situar, a gente fez um aparato geral daqui da agorinha um pouco, né, sobre o que a gente viu ontem, e a gente vai falar sobre categorias de habilitação, onde a gente vai perceber que categorias, a gente vai ter cinco tipos de categoria. Quais são elas? Categoria A, categoria B, categoria C, D e a categoria E. Essas são as categorias de habilitação que a gente tem. A gente sabe que a gente pode se habilitar de primeira mão aí na categoria A, na categoria B ou na categoria A e B simultaneamente. Bom, a gente tem outro documento também que é chamado de ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor. Só que a gente não pode confundir que a ACC ela não é uma categoria, ela é apenas uma autorização para trafegar num veículo específico, que é a cinquentinha, né, que é um ciclomotor, veículo de apenas 50 cilindradas que não passa aí de 50 quilômetros por hora. Então, a ACC, apesar de ser um documento, né, de habilitação, que você também pode solicitar no ato, né, da inscrição aí desse processo, porém, não é categoria, certo? E a categoria A é, claro, superior à ACC, até porque vai abranger qualquer veículo, seja de 2 ou 3 rodas, né, com aquele CDK, que é o carro lateral, que é utilizado acoplado ao veículo para trafegar e levar passageiros, certo? Então, as categorias temos A, B, e C e D. Posso também, de primeira habilitação, requerer tanto a ACC quanto a categoria B, né? Tanto a ACC quanto a categoria B simultaneamente. Isso a gente viu. Bom, para fazer mudança de categorias entre elas, existem prazos. E é nesses prazos que a gente vai trabalhar. Só que nem, não só a questão dos prazos que a gente vai ver, a gente vai conhecer também o que são essas categorias, o que define a categoria A, o que define a categoria B, o que define a categoria C, D e E, quais são as suas características, o que define como o grau de categoria que ela é, né? Qual é a capacidade desse veículo, quanto à questão de lotação, quanto à questão de PBT, que é o peso bruto total permitido para aquele veículo, né? Então, cada veículo ele tem uma característica que a gente precisa conhecer e que será abordado, e muitas questões brincam com isso. Em 95%, né, de questões que possam cair, vai cair sobre esse assunto, né? Então, é uma porcentagem muito alta que vai puxar esses assuntos aí para que vocês possam, né, responder em prova, certo? Então, é um assunto muito importante que a gente tem que ter bastante atenção. Então, vamos lá conhecer essas categorias. Bom, a categoria A, quais são as características que eu vou saber que a questão está falando da categoria A? E da categoria B, né, da categoria C, D e E. Bom, da categoria A a gente pode perceber que é bem simples. É um veículo automotor ou elétrico, né, que pode ser de 2 ou 3 rodas, onde ele tem aquele carro lateral, né, que é chamado de sidecar, né? Sidecar. Bota aqui pra gente, tá? Que é o carrinho lateral que é acoplado ali com a finalidade de transportar passageiros, certo? E todos os veículos abrangidos pela ACC, quando você tem categoria A, você pode trafegar, até porque a categoria A ela é superior a uma autorização para conduzir ciclomotor, ela abrange todos, e a ACC só abrange um ciclomotor especificamente, né, que são veículos que só vão até 50 quilômetros por hora. Então, se eu tenho a A, é abrangido todos os veículos da ACC, então isso é inegável, tá? Bom, quando eu tenho a categoria A, perceba que ela está em laranja, diferentemente das outras aqui, ó. Por quê? Porque mudança de categoria só pode ser feito entre categoria B, categoria C, D e E. Se um condutor está tirando somente a categoria A, se ele porventura futuramente desejar, né, solicitar a categoria B, B de bola, ele vai fazer uma adição de categoria, ele está adicionando. Isso significa que não é necessário mais ele fazer o curso teórico de novo, né, ele só vai direto para as aulas práticas e futuramente fazer o exame prático e será aprovado ali e receber a sua habilitação agora com a adição que ele havia solicitado, né? Então, se ele só tinha categoria B, por exemplo, e ele quer a A, é a adição. Se eu tenho a B e quero para C, aí já é mudança de categoria, né? Então, mudando a minha categoria do veículo, certo? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento aí. Então, é por isso que a cozinha é diferente para a gente já se situar. Então, a gente tem as nossas 5 situações quanto a categoria, né? A, B, C, D. Já sei o que define a categoria A.
Então vamos lá, a gente está vendo sobre essas características. Então vamos ver aqui o que define cada categoria. A categoria A eu já sei. Se disse assim, numa questão, abrange veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem o carro lateral. Eu já sei que ele está falando da categoria A. E a categoria B, quais são as suas características que a definem? Eu sei que ele vai estar falando dela. Bom, primeiramente, o que que a gente pode perceber? Que a categoria B ela pode ser um veículo de passageiros ou de carga, tá? Pode ser tanto de passageiros quanto de carga, isso vai depender do seu veículo. Só que a gente percebe que tem um limitador aqui, ó, até 8 passageiros. Até 8 passageiros, não, perdão, até 8 lugares, né? Inclusive, a gente não pode confundir a questão de lugar com passageiros. Então, o veículo de categoria B só tem capacidade para até 8 lugares, isento da contagem sempre, claro, o condutor, né? O local do condutor. Então, você com a categoria B pode transportar um veículo ou transitar com um veículo que tenha capacidade de até 8 lugares, certo? Tem muitas questões que vêm confundir os candidatos quanto a essa questão de lugares e passageiros. Por exemplo, você com a categoria B está transitando com um veículo que tem capacidade de até 10 lugares. Aí você é parado por um agente de trânsito e o agente de trânsito vai querer te autuar por conta da infração cometida. E você, não, mas ó, o carro está vazio, não tem ninguém. Eu posso levar até 8 passageiros. Não é 8 passageiros, é 8 lugares. O que vale é o que vai estar sendo contido no documento do veículo, né? Ou seja, o documento do veículo só tem capacidade para até 8 e tua habilitação tem que ser compatível com essa situação. Então, a categoria B, né, tem um limitador de até 8 lugares. Mesmo que esteja vazio, só tem você no carro, mas se o carro tem lá no documento dizendo que ele é até 10 lugares, você vai estar cometendo infração porque não pode trafegar, né, num veículo onde a sua categoria não permite, né? Ou seja, a capacidade daquele veículo está além da capacidade que um condutor qualquer, né, esteja sendo habilitado na categoria B. Então, você, no mínimo, ali teria que ter uma categoria superior que a B. Poderia ser a C, a D ou a E. A mínima seria a categoria C, né? Então, ele tem outro limitador aqui também para a questão da carga, tá? A carga, pessoal, é até também, ó, tem um limitador, 3.500 de PBT. O PBT, pessoal, é peso bruto total. Ou seja, quando você trafega aí com a categoria B, você não pode estar excedendo esse peso bruto total máximo permitido para o veículo, tá? Só que tem muita gente que confunde sobre essa questão do peso bruto total. Pessoal, todo veículo de carga, né? Ele vai ter ali na pintura da sua lateral, ali próxima à caixa, da caixa de ferramenta, ou até mesmo inscrita no tanque de combustível, o que a gente chama de tara, que é representado pela letra T. E o que é tara, pessoal? Tara é o peso do veículo, onde não conta passageiro e nem carga. A tara é basicamente o veículo, a lataria do veículo em si, é o veículo em si, sem passageiros e sem a presença de carga. Então, é chamado de tara. Por exemplo, vamos supor que um veículo ele tem 2.000 quilogramas de tara, né? Foi especificado que ele tem 2.000 quilogramas de tara. Beleza. Essa é a tara do veículo. Tem questões que vão situar desse modo aqui. Tara do veículo, o peso do veículo acrescido da caixa de ferramentas. Aí, isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Caixa de ferramentas não é nem passageiro nem carga. Então, faz parte da tara do veículo, do peso. A tara do veículo, que ele vai dar o peso lá, está acrescida do combustível. Faz parte da tara? Faz. O combustível vai fazer, porque o combustível não é nem carga e nem passageiros. Então, a tara, pessoal, é o peso do veículo. Então, imagina que aí a tara está de 2.000 quilogramas e a gente percebe que muitas vezes também tem a questão da lotação. A lotação do veículo é representada pela letra L, tá? De lotação, que pode ser de lugares ou de carga, ou seja, é a capacidade que aquele veículo vai ter para transportar pessoas, o peso bruto total de pessoas, ou de carga, que é a lotação, certo? Vamos supor que esse veículo tem lotação de 3.500 quilogramas. Aí muita gente vai querer dizer, ó, 3.500, a lotação é de 3.500. Então, quer dizer que com a categoria B eu já posso transportar esse veículo aqui. Por quê? Porque a carga do veículo vai até 3.500. Mas, pessoal, o peso bruto total, máximo permitido, ele nada mais é do que a soma, tá? Da lotação mais a tara. É a soma da tara mais a lotação. Então, se eu somar aqui, eu vou perceber que eu vou ter 5.500, né, quilogramas. E esse soma aqui de 5.500 quilogramas nada mais é do que esse PBT,
que é o peso bruto total máximo permitido. Então, a categoria B aqui, ó, ela não vai abranger esse veículo aqui, ó, que vai ter essa capacidade de peso bruto total. Então, o peso bruto total nada mais é do que a tara, que é o peso do veículo, né, onde não tem a presença nem de passageiros de carga, é o peso já pré-estabelecido, mais a lotação, né, que é a capacidade também de lugares ou de carga, tá? E isso vai estar constando, claro, sempre no documento do veículo. E a categoria B, o que, que a gente pode perceber? Qual é a característica? Que quando o veículo de passageiros, ele só está ali limitado até 8 lugares, isento da contagem sempre o condutor, certo? 8 lugares, isento da contagem o condutor. Ou carga de até 3.500, né, PBT, 3.500 kg de PBT, que é o peso bruto total, que nada mais é do que a soma da tara mais a lotação. Outras informações interessantes é aqui na categoria C. A categoria C, pessoal, ó, de passageiros também tem o limitador ó, até 8 lugares e a carga já ultrapassa, ó, já excede 3.500. Então, vamos supor que ela excede 3.500, mas ela vai até quando? Ela vai até 6.000 quilogramas de PBT, tá? A categoria C, ela excede 3.500, ou seja, a capacidade de peso bruto total dela é maior e superior que a 3.500 quilogramas, porém, não excede 6.000. Então, esse veículo aqui, ó, que tem essa capacidade de 5.500, poderia ser trafegado por um condutor habilitado na categoria C de casa. Tá vendo aí? Você percebe que, em comum com a categoria B, vai estar aqui, ó, a situação de até 8 lugares, né? Isento da contagem de quem? O condutor. Uma coisa interessante, pessoal, é que a categoria C, geralmente, ela vai estar atribuída, sua finalidade, a veículos de carga. Quando fala de veículos de carga, geralmente eu estou falando de categoria C. Categoria C geralmente está atrelado a veículos de carga, certo? Então, aqui, eu já poderia usar a categoria C. Então, passageiros até 8 lugares, tá? Até 8 lugares, e não é pessoas que estou transportando, é lugares, certo? E a carga já excede 3.500 de peso bruto total. Eu já sei o que é o PBT, o peso bruto total máximo permitido para aquela categoria, né? O peso bruto total nada mais é do que a soma da tara, que eu falei, mais a lotação. E a tara é o que, pessoal? É o peso do veículo, né? Onde não inclui nesse peso passageiros e carga, é basicamente o peso do veículo. Tem questões, mais uma vez, que vai dizer assim, a tara do veículo pode ser acrescida da caixa de ferramentas? Pode. A tara do veículo pode ser acrescida do combustível? A tara do veículo pode ser acrescida de limpador de para-brisa? Sim, porque faz parte do veículo, né? São situações que faz parte. O que não for nem passageiro e nem carga, né? E estiver no veículo, é tara, né? Ou seja, é a dimensão e o peso ali desse veículo. A lotação é a capacidade que esse veículo tem, né? Quanto ao transporte, quanto a lugares, né? O peso de pessoas aí em respectivos lugares e o peso da carga que pode ser transportada, certo? E é muito importante a gente ter esse entendimento. Por exemplo, um veículo de carga da categoria B, uma caminhonete. Uma caminhonete é um veículo de carga, né? E uma caminhoneta é um veículo misto, que tem dupla finalidade, pode ser tanto de carga quanto de passageiros. E pode ser trafegado pela categoria B porque ela atende os limites aí do peso bruto total máximo permitido para aquele veículo. Então é isso que a gente vai abordar em cada categoria, certo? Então a gente está vendo aqui que a categoria C não excede 6.000 quilogramas, mas ela é superior a 3.500 de PBT. Ó, categoria D. Categoria D, geralmente, quando a gente fala dela, ela vai estar atrelada ao veículo de transporte coletivo de passageiros. Transporte de passageiros. Categoria C, veículo de carga. Categoria D, transporte de passageiros, tá? Então, a gente pode perceber, ó, que passageiros até mais de 8 lugares, até mais de 8 lugares, isento da contagem sempre o condutor. E a carga também, pessoal, é superior a 3.500 de PBT, peso bruto total, que é a soma da tara mais a lotação, certo? Ou seja, ela não excede também 6.000 quilogramas, tá? Não excede isso aqui. Categoria D também não excede o peso bruto total, não, tá? Não excede o peso bruto total de 6.000 quilogramas ou 6 toneladas, né? Mudando aí a unidade de medida. E a categoria E? Bom, a categoria E é basicamente o mais alto grau de habilitação que você pode chegar nas mudanças de categoria, e a gente pode perceber que os passageiros podem ser mais de 8 lugares também, e a carga também superior
a 3.500 e pode ultrapassar e exceder muitas vezes os 6.000 quilogramas de peso bruto total máximo permitido para aquela categoria. O que mais de informações a gente vai ver aqui das categorias? Por exemplo, a categoria B ela também pode ser uma combinação de veículos. O que seria uma combinação de veículos, pessoal? Seria um veículo combinado com outro. Por exemplo, eu tenho aqui um carrinho, né? O meu carrinho aqui, tranquilo, não está muito bonitinho, mas aqui, ó, ele está levando o que eu chamo de um reboque, um semi-reboque, ele está puxando alguma coisa aqui, ó, né? Está tracionando aí alguma coisa. Pode ser um reboque, pode ser um semi-reboque. Então, ó, eu tenho aqui uma combinação de veículos. Eu tenho esse veículo aqui, vou chamar de veículo A, e o reboque ou semi-reboque que está aqui, vou chamar de veículo B, porque para cada um desses dois vai ter um documento específico. Vai ter o certificado de registro do veículo e também o do semi-reboque. Então, cada um vai ter a sua própria, né, o seu próprio registro, ou seja, a sua própria placa. Então, são dois veículos combinados. Então, o que a gente pode perceber da categoria B? Dois veículos combinados vai ter aí de peso bruto total também até 3.500, não pode exceder. Então, perceba comigo que a tara desse veículo foi de 1.000 quilogramas, né? 1.000, a tara é de 1.000, e a lotação dele é de 2.000. Aqui, ó, o peso bruto total desse veículo aqui, A, já deu 3.000 quilogramas, né? Ó, o peso bruto total. Aí a gente pode perceber que aqui que a tara desse rapaz aqui foi de 100, e a lotação dele foi de 400. Aí, ó, que deu 500, ó. Então, somando aqui, ó, o peso bruto total de 3.000 mais 500 deu exatamente 3.500. Né, quilogramas de peso bruto total. Então, o que eu posso perceber com isso? Que a categoria B pode transitar dessa maneira, com essa combinação de veículos. Agora, se exceder, é considerado infração de trânsito e muitas vezes pode ser submetido a uma medida administrativa que é feita pelo agente no ato da abordagem para inibir ou coibir que o condutor ainda continue dirigindo de maneira irregular, que é chamado de transbordo do excesso de carga, onde é uma medida necessária para que o veículo possa seguir caminho, ou seja, que é retirar o peso que está excedendo ali naquele veículo, é retirada, né? Ou seja, tirar aquela carga para outro veículo ou simplesmente reter aquela carga, se o veículo assim quiser, né, continuar o percurso. É transbordo do excesso de carga. A gente vai ver muito disso quando falar das medidas administrativas que está relacionado ao assunto de infrações. Bom, uma combinação de veículos não pode ultrapassar 3.500 de PBT, que é o peso bruto total, e é até 8 lugares também, não excede 8 lugares. Então, se você, com a categoria B, habilitado na categoria B, está transitando um veículo que tem capacidade de até 10 lugares, 12 lugares, você vai ser autuado e cometendo infração, porque não pode. Professor, mas eu não estava com ninguém, estava só eu no carro, mas no documento está dizendo que o veículo tem capacidade de até 10 lugares. Não pode. Tá? O que vale é o que está no documento, não importa se você não estava levando ninguém. O documento está dizendo que o carro tem até 10 lugares, sua habilitação não é compatível com essa quantidade de lugares, né? Até porque a quantidade de lugares que você pode transportar por pessoa aí é 8 lugares. Sempre isento da contagem quem? O condutor. O condutor é isento dessa contagem, tá? Ok? Bom, da categoria C, quando ele é uma combinação de veículos, ele vai até 6.000 quilogramas de peso bruto total. A gente já sabe o que é. É a tara mais a lotação, que é o peso bruto total máximo permitido para aquele veículo. Bom, o que eu percebo? Se ele é um veículo de carga, ele excede, ó, né? 3.500. Só que quando ele é combinação também, ele não excede os 6.000. Ou seja, a categoria C só vai até 6.000 quilogramas de PBT, que é o peso bruto total máximo permitido para aquela categoria. E também a gente pode perceber que quando ele é uma combinação de veículos, somente até 8 lugares também. Ó. Não pode ultrapassar a quantidade de lugares. Vamos ver aqui da categoria D. Quando a categoria D for uma combinação de veículos, ele vai ter aí ó, como peso bruto total máximo 6.000 quilogramas, certo? E a capacidade de combinação até 8 lugares. A gente percebe aqui ó, que quando ele é de passageiros, ele ultrapassa mais de 8 lugares, mas quando ele é uma combinação de veículos, a parte que está acoplada tem a capacidade só até 8 lugares, certo? E a gente tem que ter esse entendimento aí. Ok? Dando continuidade, vamos ver da categoria E.
A categoria E, quando for uma combinação de veículos, ó, é mais de 6.000 quilogramas de PBT. Como assim? Por quê? Porque a categoria E, vamos supor que eu estou com um caminhãozão aqui, né, o caminhãozinho que eu estou desenhando aqui feinho, mas vamos supor que é ele. Tá puxando aqui um reboque e outro reboque, ou um semi-reboque, que a gente vai saber qual é a diferença dos dois. Entendeu o que é um reboque e um semi-reboque. Cada um desses aqui, ó, que é um veículo aqui já é outro veículo, e aqui já é outro veículo, tá? Então, aqui é uma combinação de veículos. Eu tenho o veículo A, que é a unidade tratora, que vai tracionar, impulsionar. Eu tenho um veículo B, que pode ser um reboque, um semi-reboque, e um veículo C também, que pode ser um dos dois. E cada um, pessoal, vai ter um documento específico. Cada um vai ter o seu próprio registro, né? Que é o certificado de registro de veículo. É como se fosse o RG daquele veículo, que é quando você vai ali emplacar o veículo, certo? Emplacar para saber se ele vai ser de natureza particular, para emplacar, para saber se ele vai ser de natureza comercial, se ele é de aprendizagem, se ele é de aluguel, enfim. Dependendo da categoria, ele vai estar relacionado à placa e ao proprietário, né, do veículo. Então, a gente percebe que quando é a categoria E, ele excede, ó, o peso bruto total de até 6.000. Ele excede, ó, ele pode transportar aqui, por exemplo, 12 mil, vamos supor, 12.000 quilogramas. Aqui poderia ser mais de 6, poderia ser um 8, né? 8.000, 9.000 aqui. Então, quando ele é uma combinação de veículos, ele pode exceder. É isso que a gente precisa ter em mente, tá? Então, a gente vai perceber que também, pessoal, as questões que vão puxar essas características, elas não vão ser tão difíceis, tá? Elas são bem tranquilas. Tá? Então, combinação de veículos da categoria E, mais de 6.000 quilogramas de peso de PBT, peso bruto total. Pode ser mais de 8 lugares, tá? Mais de 8 lugares. Pode ser 12 lugares, até 20 lugares, por exemplo. Pode ser 20 lugares, mais de 20, enfim. Aí depende muito da capacidade do veículo também. E pode ser até de mais de uma unidade acoplada. Ou seja, aqui eu tenho duas, ó. Uma unidade, duas unidades, ele podia estar com outra bem aqui, acoplada, ó. Podia ser mais de um. Por exemplo, veículos de carga indivisível, que são aqueles veículos que transportam submarinos, transportam navios enormes, ou aviões, ou parte dessas peças desses tipos de veículos, né, embarcações ou aeronaves. A gente pode perceber que ele vai ter mais de uma unidade acoplada, né? Ele vai ter várias para comportar toda aquela dimensão daquela estrutura, né? De um navio, de uma aeronave, ou de um objeto qualquer que ele esteja transportando, que seja de grande porte, né? Então, a gente pode perceber isso aí. Então, é mais de uma unidade acoplada. Então, a categoria E, pessoal, te permite, né, uma grande capacidade de peso bruto total quanto a questão de lugares, né, que ela abrange. Lembrando, pessoal, se eu tenho a categoria C de casa, todos os veículos da categoria B eu posso transitar. Por quê? Porque a categoria C é superior à categoria B. Então, se eu tenho a D, tudo que é abrangido pela B e C, eu posso trafegar. Se eu tenho a E, tudo que é abrangido pela D, C e B, eu posso trafegar também, né? Porque a categoria E, ela abrange tudo, menos a categoria A, não é verdade? Porque se você tem a categoria E, abrange D, C e B. A categoria A, para abranger, você teria que adicionar. Aí você teria a categoria AE, né? Então, abrange todos os veículos de 4 rodas para mais. A categoria A é só de 2 ou 3 rodas. O que mais a gente pode perceber? Que vai ter um veículo em específico, que é um veículo bastante interessante, que é chamado de motocasa, ou motorhome, né? Que ele tem umas finalidades interessantes, que eu até vou mostrar para a gente, onde esse veículo, ele é o único veículo que vai aparecer na categoria B, C, D e E, onde ele é a única exceção que pode ultrapassar a capacidade que já foi estipulada pela legislação do peso bruto total permitido, que a gente está conhecendo aqui nesse momento. Então vamos lá, ó. O motocasa, ó, perceba que aqui tem um motocasa, ó. Motocasa. O motocasa, pessoal, ó, ele vai até quanto? Até quanto? 6.000 quilogramas de PBT. Mas, professor, a categoria B não só é até 3.500? É, mas o motocasa é a única exceção. O motocasa é um veículo que pode exceder o 3.500 que já foi estipulado. É só para isso. E essa exceção do motocasa vai constar em todos, ó. Ó, ele excedeu o peso bruto total, mas não excedeu a capacidade de lugares, tá? Ó, a questão de lugares só é até 8. Pessoal, motocasa apareceu também na categoria C. A gente sabe que a categoria C é até
né, de peso bruto total até 6.000 quilogramas. Então, não posso exceder. Mas o motocaso, ó, ele pode, ó, mais de 6.000, tá? Só que ele não excede os lugares, tá? Categoria D, o motocasa também excede o peso bruto total de mais de 6.000 quilogramas. E aqui na categoria D, perceba que ele pode exceder também mais de 8 lugares. Pode exceder a capacidade de lugares. Na categoria E, a gente pode perceber que o motocasa, pessoal, também pode exceder mais de 6.000 quilogramas, né, de peso bruto total máximo permitido para essa categoria e também excede mais de 8 lugares. Então, o motocasa, se cair em prova, ele é a única exceção, veículo que é a única exceção que permite exceder o peso bruto total que já foi estipulado. Fiquem atentos a essas características, pessoal, porque essas características é o que definem essas categorias. E é a partir delas que a gente vai conseguir saber se a questão está falando da categoria B, se a questão está falando da categoria C, D ou E. Ou da categoria A, se for se relacionando aos veículos de 2 ou 3 rodas. Bom, o que a gente pode ver aqui também, ó? Categoria B pode trafegar com trator de rodas e equipamentos agrícolas, ou seja, se você é habilitado na categoria B de bola, você pode transitar com trator de rodas e equipamentos agrícolas. Ó, categoria C, exemplo, é um trator de esteiras, equipamentos não agrícolas, ó, não agrícolas, são equipamentos superior a equipamentos agrícolas. Categoria D, ó, categoria B ainda apareceu aqui, quadriciclos, né, pessoal? O quadriciclo a gente viu, só pelo fato dele ter 4 rodas, para transitar com o quadriciclo tem que ter categoria B. A única coisa aqui que tem em comum do quadriciclo com os veículos de categoria A é uso obrigatório de capacete, né? Uso obrigatório. Não usar o capacete, pessoal, é infração de natureza gravíssima. Tanto o condutor quanto o passageiro tem que utilizar o capacete, tá? De segurança. Bom, professor, a gente pode perceber que em algumas localidades, como, por exemplo, trazendo aqui próximo à nossa realidade, Lima Campos, lá ninguém usa capacete. Então, não confunda a realidade que você conhece com perguntas de prova, tá, pessoal? Não é permitido lá, é porque as políticas públicas da cidade permitem por conta em razão de possíveis assaltos que são utilizados com o capacete, entende? Então, por conta da segurança daquela população, eles estão isentos do uso do capacete, mas é muito perigoso e eles não vão sofrer encargos lá por causa disso. Isso é a decisão da política pública da cidade, né? Onde o município, pessoal, ele pode sim gerir seu próprio trânsito, né? De acordo com o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, desde que ele seja vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, os municípios têm ali seu departamento municipal de trânsito e eles trabalham e visam ali, né, dentro da sua jurisdição, dentro do que o CONTRAN permite, a questão de legislar o trânsito e a operação viária ali da sua cidade. Então, por conta disso, eles podem, mas o certo é que tanto o condutor quanto o passageiro utilizem, sim, o capacete de segurança. Então, se você está transportando alguém que não está utilizando o capacete, você é responsável por isso e você que vai sofrer todos os encargos aí, né, das infrações. E a infração gravíssima leva à suspensão do direito de dirigir. A suspensão, pessoal, é uma penalidade que tem ali o objetivo de fazer com que você não trafegue com o veículo por um período de tempo estipulado pela autoridade de trânsito. E a gente vai saber quem é essa autoridade que vai aplicar essas penalidades. Bom, categoria D, a gente tem aqui exemplo, um ônibus articulado, né? Um ônibus articulado. E é isso, né, que a gente pode perceber. Agora a gente vai ver a questão, pessoal, da mudança de categoria, tá? E aquela questão toda de você obter as habilitações, né, e fazer essas trocas. Bom, bom, a gente viu as categorias, né, pessoal? A gente percebeu que eu tenho A, B, C e D, e E, são 5, e cada um ali tem suas características, né, próprias. E agora a gente vai falar sobre os prazos de mudança de categoria, tá? Lembrando que você só faz mudança de categoria de B, C, D e E. A A não faz mudança. Se você tem A e quer a B, você pode simplesmente adicionar. Ó, a gente sabe que como condutor que está na obtenção do processo de primeira habilitação, solicitando, né, essa obtenção do processo, o que é que vai acontecer? Você pode se habilitar livremente na categoria A, B ou A e B simultaneamente, né? Você já sabe disso. É livre, então já vou me habilitar.
Quando eu já sou habilitado em ambas, ou somente na categoria B, né, o que que vai acontecer? Eu estou habilitado na categoria B. Eu quero ir para C, eu tenho que esperar um ano de habilitado. E um ano da PPD, pessoal, ele já conta como tempo, tá bom? Um ano da provisória, ele já conta como tempo. Então, se você tirou a habilitação, a provisória hoje, aí a partir de um ano você solicitou a CNH definitiva e já quer dar entrada na categoria C, né? Já quer fazer a mudança de categoria C, você já pode estar fazendo, porque um ano de provisória da PPD já conta. Bom, você sabe que a PPD ela tem validade de um ano e se você for, né, condutor infrator de infração de natureza grave, gravíssima, ou ser reincidente em infração média, você já sabe que ela vai ser cassada, né? A PPD é cassada e assim você não vai ter ali a CNH definitiva, certo? Então, da B para C, quanto tempo? Um ano, professor. Um ano. E o ano da permissionária já conta. Só para ficar bem claro, ó, a gente tem 4 naturezas de infração. A leve. A leve pega quantos pontos no prontuário do condutor? 3 pontos. A multa da leve é de quanto, professor? R$ 88,38. Essas são as multas com os valores atualizados atualmente. A média, quantos pontos eu pego no meu prontuário? 4 pontos. A multa é de quanto? De 130,16. Pessoal, a grave. A grave pega quantos pontos? 5. A multa da grave? 195,23 centavos. A gravíssima leva 7 pontos no prontuário e a multa que a gente pega aí da gravíssima de 293,47 centavos. Essas são aí as naturezas de infrações, leve, média, grave e gravíssima, cada pontuação relativa à natureza de infração, que é sempre bom associar, e os seus valores de multa, né, que é o valor pecuniário, que é de responsabilidade do proprietário do veículo. Pagar. Quem é o proprietário é que paga. O condutor é responsável por ações. Porque muitas vezes o condutor não é o mesmo proprietário do veículo, e a gente vai entender essas situações aí com o tempo. Então, da B para C, pessoal, um ano de habilitado já conta. Aí eu quero ir da C para D. Quanto tempo eu tenho que esperar? Um ano também. Da C para D, espera-se um ano. Da B para C, espera-se um ano. Pessoal, o que vai inibir que eu não consiga mudar de categoria da B para C? O que, que pode acontecer? Pessoal, quando você quer fazer mudança de categoria, quando você está renovando, quando você vai fazer cursos especializados ali em trânsito, qualquer tipo de curso que seja para exercer atividade remunerada, né? O que que vai acontecer? O seu prontuário, ele é avaliado. E a gente já viu que é o prontuário. É um sistema informatizado. Quem tem acesso é o pessoal do Detran ou o pessoal da autoescola, quem trabalha com a questão do trânsito tem acesso a esse sistema. E a gente consulta o prontuário para saber se o condutor não tem multas ou pontuações. Então, se você quer mudar de categoria, por exemplo, da B para C, você não pode, de forma alguma, ter infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidente à infração média num período de um ano, tá? Lembrando que a pontuação, a partir do momento que ela é registrada no teu prontuário, ela só recai, ela só zera a partir do momento que dá um ano de prazo. Por exemplo, você recebeu uma multa grave, pegou 5 pontos no prontuário no dia 5 de abril aqui, ó, de 2022. Essa pontuação só vai sair do teu sistema no dia 5 de abril de 2023. Aí ela soma, ela zera. O prontuário zera a cada ano. É zerado a cada ano. Só que no momento que a pontuação foi colocada, né? Então é isso. Então, se você constar lá no seu prontuário infração grave, gravíssima, reincidente à infração média, você não vai conseguir fazer a mudança de categoria da B para C. Bem como também você não consegue dar C para D se tiver essas seguintes infrações, tá? Grava. Nem grave, nem gravíssima e nem ser reincidente à infração média. Reincidência é cometer a mesma tipificação de infração. Se for duas médias diferentes, isso não impossibilita. Professor, dá exemplo de duas médias diferentes. Pessoal, olha isso aqui. Tem aqui uma esquina, né? Uma esquina, ó, um cruzamento de esquina e você está estacionado bem aqui, ó. Aí eu tenho aqui a via que segue nesse sentido e nesse sentido. Aí você tá vindo aqui fazendo um movimento, ó. Aí você vai fazer isso aqui, tem um carro bem aqui, ó, estacionado. Aí você obrigatoriamente é obrigado a pegar a contramão aqui, ó, para poder desviar. E essa falta de visibilidade pode acontecer um acidente nesse ponto. Então esse cara aqui, ó, que está estacionado irregularmente,
ele está cometendo infração de natureza média. Se você for pego 2 vezes nesse ato, é chamado de reincidência. Mas se você foi pego nesse ato, por exemplo, estacionou a menos de 5 metros do meio-fio, aí meses depois foi pego, por exemplo, jogando uma lata de refrigerante ou uma ponta de cigarro para fora do veículo, que é infração de natureza média também. Ó, são 2 médias diferentes, apesar de serem médias, mas são tipificações diferentes. Tem que ser a mesma, né, para ser reincidência. Então, o condutor, pessoal, ele tem que estacionar a mais de 5 metros da guia da calçada. Então, esse condutor aqui, ó, ele tem que estar, para estacionar corretamente, né, para estacionar corretamente, ele tem que deixar uma distância aqui, ó, de 5 metros e estacionar aqui, ó, para que o cara que vem aqui ele tenha visibilidade e posteriormente possa fazer o possível desvio com mais segurança, tá? Então, isso é uma infração de natureza média. Tem que deixar 5 metros de distância aí da esquina ou da guia da calçada ali. Ok? Então, o prontuário ele é avaliado, tá, pessoal? A gente tem que ter essa noção, que o prontuário ele é avaliado. Então, vamos lá. E se eu quiser ir da C para D, quanto tempo eu tenho que esperar? Da C para D, pessoal, você tem que esperar 1 ano também. Só que aqui ele já abordou da B para D, ó, da B para D. Por quê? Porque tem muita gente que não quer tirar a categoria C. Então, você simplesmente não precisa sair da B direto para C para solicitar a D. O CTB já permite que da categoria B você vai para a D. Você pode. Só que, professor, para que isso aconteça, eu tenho que esperar agora o prazo de 2 anos. O prazo é de 2 anos, ó. De 2 anos, tá? E você economiza um dinheiro, né? Porque, ó, da B para C é 1 ano, da B para C 1 ano, e da C para D seria 1 ano, né? 1 ano mais 1 ano daria 2, só que eu gastei 2 processos de habilitação aí, ó. Gastei 2 vezes o valor para tirar a categoria C e depois para tirar a categoria D. Então, melhor esperar 1 ano a mais para tirar a categoria D, tá? Qual é a vantagem de ir direto para C? É que da C, pessoal, da C, ó, da B para C, da C eu já posso ir para E. Aí você não precisa da D. Da C você já pode ir direto para E. Então, essa é a vantagem de ir para C primeiro. Claro que vai ter o prazo que a gente vai conhecer, né? O prazo é de 1 ano. E outra coisa importante que a gente tem que mencionar, que a partir do momento que o condutor quer solicitar a categoria D, ó, da categoria D em diante, é obrigatório que ele tenha o fator idade. Qual é esse fator idade, professor? 21 anos, tá? 21 anos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. João tem 2 anos de habilitado na categoria B e deseja solicitar a categoria D ali na Autoescola Dallas. Só que João tem apenas 20 anos de idade. Tem apenas 20 anos de idade. Apesar de ter os 2 anos de categoria B, ele não vai poder fazer a mudança de categoria. Por quê? Porque ele não tem a idade adequada para isso. A CTB entende que ele ainda não tem a idade adequada para estar transitando em veículos de maior porte, tá? Então, a partir do momento que você vai para D, 21 anos de idade. Se a D já pega o fator idade, logicamente a E também, né, pessoal? A D para ir para a E também tem que ter no mínimo 21. Professor, eu completei 21 anos de idade hoje. Amanhã eu já posso solicitar? Já, né? Porque você já tem 21 anos mais um dia. Então você já pode estar solicitando, tá? Você já pode solicitar. Então, a partir do momento que você vai para D, fator 21 anos de idade. Outra coisa, ó, eu posso ir direto da C para D, para E, na verdade, ó, da C para E. Qual é o prazo? 1 ano. O prazo é de 1 ano, tá? Lembra que o prontuário é sempre verificado. Professor, da B, ó, da B para C e da C para D, eu não posso cometer de forma alguma infrações de natureza grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média. Mas da D para E, tá? Eu só não posso ter infrações de natureza grave, mais de uma infração de natureza gravíssima. A gente vai ver isso aí com mais calma, tá? Mais calma. Aí o que que ele diz aqui, ó? Matheus, pode falar. Vai falar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. Da B para C 1 ano, da C para D, né? 1 ano, e da D para E é livre, ó. É livre. Desde que você tenha passado pela C.
O que significa que se você sai da categoria B para a categoria C e da C você vai para D, e a categoria D você quer ir para E, você não precisa esperar tempo, você não precisa esperar um ano, tá? Por quê? Porque você basicamente está passando por todas as categorias, ó, da B eu fui para C e da C eu fui para D, agora eu quero a categoria E. Então você não precisa esperar, né? Se proveniente de B ou livre quando vir de C, certo? Pessoal, eu posso ir da categoria B para E? Não, o CTB não permite, inclusive eu tenho que ficar atento a isso. Da B para E, o CTB não permite. Ou eu tenho que passar pela C para ir para E, ou pela D, certo? Professor, eu posso pegar aqui, ó, 2 anos da categoria B e ir para D? Posso. Aí eu vim da B para D, sem passar pela C, eu não passei pela C. Agora eu quero ir para E. Quanto tempo eu tenho que esperar? Um ano. Só é livre da D para E quando eu passei pela B e C. Aí da D eu posso ir direto para E sem esperar prazo, tá? Sem esperar prazo algum. Então eu até queria mostrar aqui, ó, que a restrição é que você não pode ter cometido nenhuma infração grave e nem gravíssima ou ser reincidente em infrações médias, exceto categoria D e E. O que significa, pessoal? Que se você tiver uma infração grave, né, que você está na categoria C e comete uma infração grave, teu prontuário vai ser avaliado, isso não vai impossibilitar você de estar solicitando a categoria D e nem a categoria E. Para que você não seja impedido de tirar a categoria D e E, não pode ter mais de 2 infrações gravíssimas, ó, mais de uma. Ou seja, sendo 2, 3, não pode ter mais de uma infração de natureza gravíssima. Já nessas aqui, ó, nessas duas aqui, ó, basta você ter cometido grave, gravíssimo ou ser incidente em média que você não consegue fazer a mudança. Essas aqui não pode ter mais de uma infração de natureza gravíssima constando no prontuário lá do condutor, que a gente verifica. Então, ó, a D ou a E, pessoal, tem o fator idade. Qual é o fator idade? 21 anos. Fator idade, 21 anos. A partir do momento que o candidato deseja ir para a categoria D, 21 anos de idade. Entendido essa categoria? Ó, categoria B, da B para C quanto tempo? 1 ano. E 1 ano da permissionária já conta. Pronto. Para eu ir da B para C, solicitando a mudança de categoria, espera-se 1 ano de habilitado. Da B para D, pessoal, sem passar pela C, o prazo é de 2 anos. Só que a partir do momento que você vai para a categoria D, tem um fator idade de 21 anos. Da B para E, o CTB não permite. O CTB não permite. Da C para D, ó, da C para D, espera-se 1 ano de habilitado, contendo a idade de 21 anos de idade. Da C para E, sem passar pela D, o prazo é de 1 ano. Ou seja, eu fui da B para C e da C eu já quero pular para E. Pode? Pode. Sem passar pela D. Só que o prazo é de 1 ano e eu tenho que ter no mínimo 21 anos de idade. Da D para E, ele diz aqui a qualquer tempo, desde que você tenha passado pela C. Ou seja, saiu da B para C, da C para D e da D para E, é a qualquer tempo, não significa que você tem que esperar prazo. Ou seja, professor, eu tirei a categoria D hoje e eu passei pela C antes, amanhã eu já posso solicitar a categoria E se eu quiser. Não tem prazo para esperar, certo? Bem como eu também posso sair da D para E, né? Sem ter tido passado pela C, só que da D para E, sem passar pela categoria C, espera-se 1 ano e tem que ter o fator 21. A partir do momento da categoria D, já tem um fator 21. Lembrando que a categoria D, categoria B de bola, quer dizer, tem um peso bruto total de até 3.500 kg e até 8 lugares ali, que não pode exceder, né? A categoria C é acima de 3.500, mas não excedendo 6.000 kg e até 8 lugares também. A categoria D, a gente vai atrelar ela a veículos de passageiros, tá? Veículos de passageiros. E a categoria E está relacionado aí a combinações de veículos, veículos do tipo trailer, né? Então tá aqui, ó, tudo que a gente viu naquela hora, né? E essas informações relevantes. Dando continuidade. Então, só para fixar mais, categoria B, quanto à capacidade de passageiros? Até 8 lugares. Até 8 lugares. Isento da contagem sempre o condutor, tá? O motorista é isento da contagem. Categoria C, até 8 lugares. Categoria D, mais de 8 lugares. Categoria E, quanto à questão de passageiros, mais de 8 lugares. Quanto à questão da carga, o peso bruto total da categoria B, até 3.500.
Categoria C, mais de 3.500 de peso bruto total máximo permitido. Categoria D, mais de 3.500. A gente percebe que é mais de 3.500, mas não excede quanto? 6.000. Deixa eu fazer 6.000 aqui direitinho. Não excede 6.000. E aqui também não excede 6.000. O que vai fazer ceder 6.000 vai ser o motocasa, né? Que é a única exceção. A categoria E, mais de 3.500 também de peso bruto total. Pode ser até mais de 6.000 também. Quando for combinação de veículos, o peso bruto total de até 3.500 e a capacidade de lugares também até 8. Categoria C, quanto à combinação de veículos, até 6.000 de peso bruto total, não ultrapassa isso, e até 8 lugares também quanto à questão de passageiros. Categoria D, é até 6.000 combinação de veículos, até 8 lugares. Bom, a categoria E é mais de 6.000 de peso bruto total máximo permitido, pode ser mais de 8 lugares e mais de uma unidade acoplada ao veículo. Motocasa é a exceção, né? O veículo que excede isso aí é até 6.000 PBT, até 8 lugares. Mais de 6.000 para a categoria C, até 8 lugares. Categoria D, mais de 6.000 PBT, peso bruto total, e mais de 8 lugares. E a categoria E conta ao motocasa, mais de 6.000 PBT e mais de 8 lugares, que é basicamente o que a categoria E já faz por si só. Certo? Então, essas são as dimensões e capacidades quanto a passageiro, carga, combinação de veículos e o motocasa ali, especificamente sobre essas características particulares de cada categoria. Tá? Pessoal, a gente vai falar agora um pouco também sobre os veículos que a gente utiliza para exame prático de direção veicular. Então, vamos ver quais são esses veículos. Temos aqui um ciclomotor, que é a ACC, né, que é a famosa cinquentinha, que não passa de 50 km por hora. Uma coisa interessante que a gente precisa saber sobre ela é que ela pode ser automotor ou elétrico, e o condutor que tem o seu próprio ciclomotor pode realizar a prova em ciclomotor próprio, tá bom? Ele pode realizar prova em ciclomotor próprio. Ele pode utilizar o ciclomotor da autoescola? Pode, mas também pode fazer em ciclomotor próprio. A pista do tráfego da prova prática do ciclomotor é similar à da categoria A. É igual, similar, igual. Bom, a categoria A, qual é a curiosidade que eu preciso saber? Que eu tenho aí a motocicleta, que é conduzido por condutor em posição montada, né? Os joelhos não se cruzam ali por conta do tanque, e a gente pode perceber que para que seja esse veículo aqui seja, né, autorizado para que ele realize prova, ele tem que ser o quê? Mais de 120 cilindradas. Tem questão de dizer que vai ser só até 20 cilindradas, ou só 20 cilindradas, ou 120 cilindradas. A resposta é mais de 120 cilindradas. Ele é um veículo que vai ter mais de 120 cilindradas. Categoria B, pessoal. A categoria B, temos aí um automóvel, né, que pode ser automotor ou elétrico, dependendo da autoescola, né? Geralmente automotor. Ele vai ter a capacidade de até 8 lugares. Ele vai ter ali essa faixa lateral com o nome da autoescola, tá? Tem questões que perguntam, se perguntar, essa faixa lateral, ela tem a largura, ó, que vem desse ponto até esse ponto aqui da extremidade, né, das duas retas paralelas, tem ali a largura de 20 centímetros. Isso pode ser perguntado, tá, pessoal? Qual é a largura da faixa amarela lateral de um veículo de autoescola? Pode ser perguntado. Por incrível que pareça, pode cair em prova. E a resposta para essa largura é que ela é de 20 centímetros. Outra curiosidade é que ele vai ter os pedais de segurança e o condutor só pode trafegar, logicamente, acompanhado de um instrutor credenciado. E, se for pego transitando sem um condutor, perdão, o condutor for pego transitando sem um instrutor credenciado, vai constituir infração, né? Além da infração, a licença será suspensa por 6 meses. A licença de aprendizagem de direção veicular, que é emitida assim que você passa na prova teórica, né? Prova teórica do Detran, que é emitido pelo próprio Detran como órgão expedidor, porque o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, é quem emite esses documentos, tá? E a categoria C, o que, que a gente vai perceber? Que quem está tirando a categoria C vai fazer prova no veículo que tem no mínimo até 6.000 kg de PBT, né? Ali em relação à carga, porque geralmente a categoria C é atrelada a veículos de carga. Temos aqui a categoria D, que leva também aqui a questão de lugares, ó, no mínimo
20 lugares, no mínimo, 20 lugares. Outra curiosidade sobre esse veículo aqui da categoria D, que está atrelado a veículo de passageiros, é a sua faixa lateral também. A sua faixa lateral, se for perguntado da sua largura, ela é de 40 centímetros. 40 centímetros. Da categoria B, a faixa lateral aqui no nome autoescola é de 20 e aqui é 40 centímetros. E os veículos de categoria E? Os veículos de categoria E, ela pode ser uma combinação de veículos, geralmente o condutor vai fazer a prova ali acoplado a ele um reboque ou um semi-reboque, tá? E esse semi-reboque no mínimo de 6.000 quilogramas de peso bruto total permitido ali para a realização de prova, realização do exame, né? Então, lembre, não esquece dessas informações, tá? Ciclomotor pode ser próprio, a motocicleta ela tem que ter mais de 120 cilindradas, o automóvel aí tem até 8 lugares, né? Vai ter o instrutor acompanhando, bem como na categoria C, D e E. Vai ter os pedais de segurança para os examinadores também solicitar ali, caso você não haja tempo de se livrar de alguma situação de risco perigosa que possa, né, se apresentar. Bem como na categoria C também tem ali a capacidade e as características do veículo. Categoria B tem ali a faixa de 40 centímetros também. A categoria B de 20 centímetros e a categoria E aí sobre a combinação de veículos que vai levar ali, acoplado a ele, um semi-reboque de no mínimo 6.000 quilogramas. Essas são as informações e situações, características desses veículos que a gente precisa saber para responder possíveis questões de prova, caso caia. Bom, a gente vai falar também sobre a questão do transporte coletivo, pessoal, que está relacionado a esse rapazinho aqui, que é o EAR, tá? O que é o EAR, pessoal? É exerce atividade remunerada. EAR é exerce atividade remunerada. É aquele condutor que quer fazer um curso para trabalhar numa área específica, como, por exemplo, transporte coletivo. Eu quero trabalhar transportando pessoas de transporte coletivo. Então, automaticamente vai ter lá nas observações da minha habilitação, atrás lá, nas observações, o código EAR. Isso vai indicar que eu exerço atividade remunerada. Mas quais são os requisitos para que eu possa trabalhar com transporte coletivo? E é isso que a gente vai ver agora, esses requisitos. Então vamos falar, pessoal, quem quer trabalhar com transporte coletivo de passageiro, que vai ter lá o EAR, exerce atividade remunerada, a gente vai entender que existem requisitos para que ele possa estar fazendo esse curso. Curso esse, pessoal, que é de 50 horas aulas, tá? O curso específico que você pode estar buscando uma empresa, uma prestadora de serviço que pode te proporcionar esse curso, o curso tem duração de 50 horas. Então vamos ver aqui quais são esses requisitos, né, para que você possa fazer esse curso. Ó, para que você possa fazer o curso, você tem que ser habilitado no mínimo na categoria D, na categoria D ou E, tá? Então você tem que ter essa categoria D ou E. Perceba que tem que ter a idade de 21 anos de idade. Para fazer os cursos, em qualquer um que seja, qualquer um que eu vou mostrar aqui, pessoal, a idade que é exigida como requisito para que você possa fazê-los, para trabalhar com atividade remunerada, né, usando a sua habilitação para tal, é 21 anos. Então já é uma coisa boa, porque qualquer curso que seja que iremos ver e abordar durante essa parte, a idade exigida é de 21 anos de idade. Então, requisito, ser habilitado na categoria D ou E, tá? E ter 21 anos de idade. Outro requisito é o próprio curso transporte coletivo, né? O curso transporte coletivo, que tem duração de 50 horas aulas, né? 50 horas aulas. O que mais? Você não pode, no período de um ano, ó, no período de um ano, nos últimos 12 meses, ter cometido mais de uma infração de natureza gravíssima. Por quê? Porque o prontuário do condutor, ele é avaliado. Vamos supor que você vai lá no Detran e você quer abrir o processo de realização de curso. Você já atende o requisito, você é habilitado na categoria D. Você já tem 21 anos de idade. Aí você vai lá, solicita. Aí o cara vai avaliar teu prontuário, por quê? Porque quando ele está avaliando, ele tem que pegar teu RENASH e fazer toda a operação de matrícula e registro, né, no curso. E ele vai olhar a pontuação. Aí, quando ele olhou a pontuação lá, percebeu que você tinha duas multas. E as duas multas eram gravíssimas. E a gravíssima leva quantos pontos? 7. E as pontuações, pessoal, elas são somadas, tá? Então, você tinha duas, você tinha quantos pontos ao todo? 14.
Então, se for constado aqui, ó, mais de uma infração gravíssima, você tem 14 pontos, você não vai conseguir realizar o curso. Quando é que eu vou poder realizar o curso? Quando a pontuação zerar. E a pontuação é zerada a cada ano, a partir da data que ela foi colocada lá no prontuário do condutor, né? Prontuário esse que é um sistema informatizado de acesso especial para funcionários do departamento, órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, ou superior, né, a ele. Então, não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima. Né? Se tiver só uma, eu ainda consigo fazer o curso? Sim. Se tivesse só uma, sim. Mas se tiver mais de uma, não dá. Você não vai conseguir fazer, tá bom? Lembra, pessoal, que as infrações em trânsito, elas são cumulativas. As infrações, elas são cumulativas, né? Como assim? Você, por exemplo, ultrapassou o sinal vermelho. Isso é infração de natureza gravíssima. Estava falando ao telefone ao mesmo tempo. Aí a gente estava vendo isso tudo. Já é outra infração gravíssima. Ó, você cometeu duas gravíssimas. E um pouco mais para frente pegou ali o refrigerante que estava bebendo e jogou para fora, infração média. Aí depois percebeu, o agente de trânsito percebeu que você nem estava usando o cinto de segurança, infração grave. Aí você vai responder por quantas infrações? Por todas. Você responde por todas que veio a cometer. Elas são cumulativas. Então você tem duas gravíssimas já, uma grave e uma média ali, ó. Então você vai pegar 7 pontos de uma das gravíssimas, mais 7 da outra, mais 4 pontos da média, mais 5 da grave, e esses pontos são somados, porque as infrações são cumulativas. Tem questões dizendo que você vai pagar pela maior infração que cometeu. Não, é por todas, tá? Por todas. Então, tendo isso em base, eu não posso ter mais de uma infração gravíssima. Professor, se tivesse uma média, não empatava. Se tivesse uma leve, muito menos. Se tivesse só uma grave, muito menos. Se tiver até uma gravíssima, não empata, mas mais de uma você não consegue fazer, tá? Ó, e você também não pode estar sob efeito de suspensão. Suspensão. O que é a suspensão? Suspensão, pessoal, é uma penalidade, tá? Que é uma sanção imposta a condutores infratores, que está relacionado a delitos sérios no trânsito, que ele vai te suspender porque você estava cometendo delitos bastante sérios no trânsito. E por conta disso, ele vai te suspender por um prazo determinado. Quando você é suspenso, você pode ser suspenso de duas maneiras. Por acúmulos de pontos, você pode ser suspenso por pontos na carteira, você pode ser suspenso com 40, 30 e 20 pontos. Cada um tem a sua característica que a gente vai conhecer. Ou você pode pegar a suspensão direta. O que é a suspensão direta? A suspensão direta, ela independe se você tinha ou não pontos na carteira. Você poderia ser o melhor condutor do mundo, mas você foi pego, por exemplo, transitando alcoolizado. Foi a primeira vez que você foi pego. Isso aí já prescreve a suspensão direta de um ano. Então, você vai ficar um ano sem poder dirigir. Então, se você estava suspenso, logicamente você não pode estar fazendo curso algum. Ou também sob efeito de cassação, né? Ou seja, pessoal, a cassação, o que que ela é? A cassação da CNH, ela é a anulação da habilitação. É você pegar sua habilitação, rasgar e jogar no lixo porque ela não vale mais. Para você perder a CNH, pessoal, você tem que ser uma pessoa bastante irresponsável. Isso a gente vai ver quando falarmos dos assuntos relacionados à infração. Para um condutor perder a CNH, ele tem que ser bastante irresponsável, porque é situações bem graves, para que a CNH seja cassada. E a gente vai conhecer. Então, se você está sob efeito de suspensão ou cassação, não consegue fazer o curso de maneira alguma. Bom, e se quiser trabalhar com transporte escolar, quais são os requisitos para transporte escolar? Bom, para transporte escolar tem que ser no mínimo habilitado na categoria D ou E. D ou E. Qual é a idade que eu tenho que ter para fazer o curso? 21 anos. Qual é a carga horária do curso? 50 horas aulas, tá? 50 horas aulas. Tá aí, qual é o curso que eu tenho que fazer? Transporte escolar. O curso de transporte escolar. Pessoal, qual é a única coisa que vai impedir que eu não consiga fazer o curso? É eu ter no meu prontuário constando duas infrações de natureza gravíssima. Então, não posso cometer mais de uma infração gravíssima no período de um ano, né? Nos últimos 12 meses. E meu prontuário vai ser avaliado. E, logicamente, não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação. Bem parecido aí, né? As exigências estabelecidas pelo o CONTRAN, né? Conselho Nacional de Trânsito aí, e pelos órgãos executivos também. Só que para isso, pessoal, o veículo, o transporte escolar, ele tem que atender a alguns requisitos, requisitos para o próprio veículo. Quais são esses requisitos? Ó, faixa amarela. Que faixa amarela é essa? Essa faixa amarela aqui, ó, que tem o nome escolar, né?
A largura dele é quanto? 40 centímetros. Professor, isso cai em prova, eu tenho que saber a largura desse bichinho. Tem. Por incrível que pareça, questões simples como essa costumam ser abordadas, né? E por ser simples é que a gente pode acabar errando. Então, ele tem que ter faixa amarela de largura de 40 centímetros. É uma exigência aí do curso. O veículo também tem que ter registro de veículo de passageiros. Como assim registro? Pessoal, quando você compra um veículo e você vai emplacar, você vai emitir lá no ato da emplacação para o seu veículo o chamado CRV. Junto do CRV vai ser emitido também o CRLV. O que é o CRV? O CRV é Certificado de Registro do Veículo. É como se fosse o RG do veículo. Lá vai conter o Renavan, conter a placa, a natureza do veículo, se ele é particular, se ele é de aluguel, se ele é de aprendizagem, né? A finalidade de uso, quem é o dono, quem é o proprietário, o endereço do proprietário, né? As informações sobre o proprietário, ou seja, é o RG do veículo que contém todas as informações sobre ele. E vai emitir para ele também o quê? O CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é o licenciamento anual que a gente paga anualmente, tá? Então, vai ser emitido esse veículo. Então, vai ter que estar contando no registro que ele é um veículo de passageiros. Por que tem que contar que ele é um veículo de passageiros? Porque ele vai ter uma placa especial, que é essa placa aqui, ó, com o tracejado de fundo em vermelho com os caracteres inscritos em branco. Ou no padrão Mercosul, que é o padrão mais atual, ele vai ter ali o tracejado de fundo em branco e os caracteres em vermelho, que significa que ele é um veículo comercial. Um veículo comercial, atualmente, ele pode ser ou de aprendizagem ou de aluguel, depende da sua finalidade de uso, mas a placa é comercial, tá? Ou seja, isso significa que você, pela placa, já sabe que aquele veículo ele presta algum serviço, tá? Então, ele tem que ter aí o registro de passageiros. Pessoal, inspeção semestral. Ou seja, semestralmente ele vai passar por uma inspeção de segurança para saber se todos os itens ali do veículo estão ok, né? Os itens obrigatórios, como cintos de segurança, limpadores de para-brisa, faróis, né? Todos os itens que são adequados, como a condição de algumas peças. Então, ele vai passar por uma inspeção de segurança semestral. Isso é exigência obrigatória. Então, semestralmente, você tem que levar o carro lá no pátio credenciado pelo Detran, ou na Ciretran, onde for, né? Ali dentro da sua realidade, da sua região, passar por essa inspeção aí. Pessoal, cinto de segurança para todos os ocupantes, é obrigatório. Bom, um porém aqui que a gente pode ressaltar sobre isso é que o cinto de segurança, é claro, é um item de segurança que vai permitir que os condutores não sejam projetados para fora do veículo e também inibe com a questão de acidentes secundários que pode acontecer lá no interior do mesmo, né? Bom, mas o transporte escolar vai transportar o quê? Transportar crianças. Pessoal, crianças de até 1 ano têm que ser transportados em dispositivos de retenções apropriados. E um dispositivo apropriado para uma criança de 1 ano é o bebê conforto. Crianças que têm de 1 ano até 4 anos de idade vai ser a cadeirinha, tá? E quem tem ali até 7 anos e meio tem que ser o assento de elevação. Ou se ela já tem 10 anos e já tem ali 1,45 m de altura, ela pode usar o cinto de segurança. Mas, pessoal, o que que a gente pode perceber? Vamos supor que esse ônibus escolar, transporte escolar, está transportando crianças de 4 anos. Todos têm que estar na cadeirinha. Só que assim, por conta de todos têm que estar na cadeirinha, que é o certo na legislação, há aí uma controvérsia, porque ele não será penalizado por isso, porque basta ter o cinto de segurança. Porque o cinto de segurança, pessoal, ele já é projetado para pessoas que têm um porte de altura já entre 1,45 m ou superior a isso. Então, a criança, muitas vezes, de 4 anos, não tem esse porte de altura. Então, o cinto de segurança ele se torna totalmente ineficiente, mas ele não vai sofrer nenhum encargo aí por conta disso. Basta ele ter o cinto de segurança. Então, o transporte de escolar é considerado, para mim, um transporte perigoso para crianças, né? Porque não vai ter, o cara tem que ser bastante responsável. É muito perigoso. Vai conter também ali as luzes de posição, que são vermelhas e amarelas ou na cor âmbar, né? Ou amarelo âmbar, que a gente pode dizer. E essas luzes de posição estão aqui, pessoal, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó, luzes de posição. Professor, para que servem essas luzes de posição? As luzes de posição, elas são eficientes para
mostrar para os outros condutores as dimensões daquele veículo. Imagina numa via aí desprovida de iluminação pública, onde a visibilidade já é precária, né? Aí você tem ali a presença de um ônibus escolar. Ele vai ligar as luzes de posição para você ter ideia da dimensão daquele veículo e do posicionamento que ele se encontra. Pode ser enquanto ele trafega ou pode ser enquanto ele está parado, né? Até porque quando você está próximo de um veículo, pessoal, escolar, o certo é que você já reduza a velocidade, fique atento ali à proximidade, presença de crianças, né? E o certo é até mesmo você parar. E você tem que dirigir com cuidado e atenção, né? Tem até um artigo do CTB que diz o seguinte: dirigir sem o cuidados, sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança constitui, segundo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, infração de natureza leve. Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança é infração leve. Na minha visão, deveria ser no mínimo grave, mas o CTB diz que é leve. Então, você tem que estar mais atento à proximidade de crianças, a aproximação de alguns passageiros pode ser totalmente, né, irresponsável, eles podem entrar na via ali de uma vez. Então, pode ser vermelha e amarela. As amarelas vão estar aqui na frente, tá? Amarela ou amarela âmbar, né, cor âmbar, que são as luzes de posição. Outro item também é o tacógrafo. Pessoal, o tacógrafo, ele lembra muito o velocímetro. Só que o tacógrafo, ele não é o velocímetro, porque o velocímetro do veículo, que consta lá no painel dos instrumentos do veículo, ele vai mostrar o quê? A velocidade que o veículo desenvolve. Então, o velocímetro ele mostra. O que que o tacógrafo faz? Então, o tacógrafo, ele também mostra, só que além de mostrar, ele vai registrar também a velocidade. Por exemplo, um ônibus escolar tem que transitar em velocidade de no máximo até 60 km por hora. Exemplo, tá? Aí, esse tacógrafo, ele está aí para fins de fiscalização, para fins de fiscalização. Aí, quando ele foi fiscalizado, o veículo, quando ele foi passar pela inspeção semestral, foi constatado lá no tacógrafo, no registro dele, que o condutor estava trafegando a 100 km por hora. Então, esse condutor vai ser penalizado. Então, o tacógrafo, ele está aí para registrar a quilometragem desenvolvida do veículo para fins de fiscalização. Essa é o objetivo, né, dessas exigências e requisitos aí dotadas ao veículo, tá? Continuando aqui, operador de máquinas. Quem quiser trabalhar como operador de máquinas, quais são os requisitos? Categoria C, D ou E. Então, já posso ser habilitado na C, D ou E. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Observe, não é obrigatório habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obras que são fora da via pública. O que isso significa, professor? Que você não precisa ser habilitado para operar uma máquina dessa, contanto que você esteja num canteiro de obras que é fora da via pública. Por quê? Porque um canteiro de obras, imagina aqui que você tem uma via, né, uma via bonitinha, aí bem aqui tem um espaço de obras, ó, que é um canteiro de obras. Por que você não precisa de habilitação para transitar nessa região aqui? Porque o canteiro de obras ele não faz parte da via onde a operação é segura, é sinalizada, é adequada, né, para o trânsito de veículos. Então, por ela não ser suficiente, ela ser, na verdade, insuficiente, né, ela é incorreta, ela não é aplicada ali para os condutores que ali trafegam sanções, ou seja, punições, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você não é obrigado a ter habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obra, que é fora da via pública. Mas, professor, isso significa que eu posso operar essas máquinas? Você pode, mas eu acho muito difícil uma empresa séria, responsável, contratar uma pessoa simplesmente porque ela sabe operar só porque sabe. Ela vai exigir de você o conhecimento, vai exigir da sua habilitação. Então, a gente percebe, ó, que não é obrigatória a habilitação. Eu tenho que saber disso, mas não significa que você não tenha que ser, né, para que você possa trabalhar de fato com isso. Eu duvido uma empresa contratar uma pessoa da qual ela não é qualificada. Ela vai exigir do curso, quer saber se você vai operar a máquina. Ok, porque é um investimento dele, né? Ele investiu nas máquinas, em tudo. E você vai ter que fazer até curso de segurança no trabalho, se for o caso da empresa, né? Empresas sérias, elas trabalham corretamente. Mas eu percebo aqui, porque a via é insuficiente, não é obrigatório a habilitação para operar. Não é obrigatório a habilitação para operar essas máquinas, tá? Mas o certo é que para operar isso, você tem que ter CD ou tá? E 21 anos de idade também como requisito, que é importante.
E o curso também é de 50 horas aulas, né? 50 horas aulas. O que mais eu preciso saber sobre o operador de máquinas, professor? É isso que a gente vai ver. Que diz aqui, ó. O trator de roda, que é esse veículo que vocês estão vendo aí na tela, e os equipamentos automotores destinados a trabalhos agrícolas, pessoal, ó. Trabalhos agrícolas, está até destacado, né? Sempre grifado. O trator de rodas e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B de bola, segundo o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que leva aí no artigo 144, aí no parágrafo único dele. Ou seja, o que significa? Significa que você não tem a categoria C, nem D, nem E. Aí, o seu amigo que trabalha com esse veículo aqui, ó, especificamente, ele adoeceu, né? Aí ele pede para que você leve o veículo até o canteiro de obras, né? Do ponto A ao ponto B. Aí você fala, ô cara, eu não tenho habilitação para estar trafegando nesse rapazinho aí. Mas ele diz, não, você tem categoria B? Tenho categoria B. Mas você pode, ó, do ponto A até o ponto B na via pública, você pode, tá? Então, não é necessário você ter CD ou E para conduzir. Não para operar, mas para conduzir de um ponto até outro, você pode. Então, se você tem a categoria B de bola, você pode conduzir ele até o canteiro de obra. Então, você fez um favor ali para o seu amigo, tá? É um exemplo aí sobre esse tipo de situação. Então, observe, pessoal, não é obrigatória a habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obras fora da via pública, fora da via pública. Se for numa via pública, logicamente, você tem que estar todo regulamentado. E o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas não poderão ser conduzidos, poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Bom, transporte de produtos perigosos. Quem quiser trabalhar com transporte de produtos perigosos, como é que vai ser? Você pode ser habilitado tanto na categoria B, C, D ou E. Ou é, professor, eu posso fazer o curso de transporte perigosos a partir da categoria B? Posso. Quer dizer que eu posso transitar nesse veículo aqui? Não é assim. Você pode fazer o curso, mas você vai ter que trabalhar com um veículo para a categoria B, por exemplo, a caminhonete. Uma caminhonete é um veículo de carga, por exemplo. É considerado um veículo de carga, a caminhonete. A caminhonete atende às exigências da categoria B. Então, se você fosse trabalhar com um veículo para transportar produtos perigosos, você usaria uma caminhonete. Esse rapazinho aqui, ó, que está sendo exemplificado na imagem, é para a categoria E. Para a categoria E. Então, para cada categoria, é o seu veículo, tá? Regulamentado. Funciona dessa forma, tá bom? Mas, a partir da categoria B, você já pode transportar produtos perigosos. Só que, claro, com um veículo característico para essa categoria que atende ali as capacidades de peso bruto total e lugares, né, para transportar. Então, tá aí, você pode ser habilitado na B, C, D ou E. Você pode, para fazer o curso, ter no mínimo 21 anos de idade, é o requisito para todos. O curso de carga perigosa, o nome do curso é curso de carga perigosa, ele também de duração de 50 horas. E você não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima no período de 12 meses, que é um ano. Pessoal, não pode estar também sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Ele vai dizer um lembrete muito importante, que é o seguinte: para fazer o curso especializado e conduzir veículos com produtos perigosos, a partir da categoria B, já é possível, segundo a resolução 789 de 2020 do CONTRAN, que é a resolução atual que a gente está, certo? A categoria B já é possível, certo? O curso, pessoal, em questão, daqui da categoria do transporte perigosos, né, é chamado de CTPP. CTPP, que é o antigo curso do MOP, né, que era assim, antigo curso do MOP, né, ou também conhecido como MOP, escrito dessa maneira aqui, tá? Ele é hoje o CTPP, certo? Só um momento. Então é isso, pessoal. O curso de carga perigosa é o curso do MOP, né? Perceba que vai ter que ter esse selo aqui, identificação de carga perigosa, ó, de produtos perigosos, tem que ter todas essas identificações quanto à dimensão, né, a largura do veículo, e esse selo aqui de carga perigosa. E o CTPP, pessoal, ele nada mais é do que o curso específico de transporte de produtos perigosos, tá?
O CTPP é o Curso Específico de Transporte de Produtos Perigosos, que é o antigo curso do MOP, atualmente esse CTPP, tá? Que é o transporte de produtos perigosos aí, que é o curso de carga perigosa que já pode ser feito ali, tendo a categoria B de bola, tá? Mas cada categoria vai ter ali especificamente seu veículo apropriado. Bom, carga indivisível. Olha essa carga indivisível, pessoal. O cara tá levando aí basicamente um iate, né? Um iate. Olha esse transporte. Quais são os requisitos para você trabalhar, né? Exercendo atividade remunerada, transportando aí cargas indivisíveis? Bom, no mínimo ser habilitado na categoria C, D ou E. Claro que a unidade trator aqui, ó, que vai tracionar, ela tem que se enquadrar nas categorias específicas, né? A unidade trator, ela tem que se enquadrar nas categorias específicas. Qual é a idade mínima para trabalhar com carga indivisível? 21 anos. Para todos o valor, né, de idade ali é 21. Você tem que fazer o curso de carga indivisível, não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH, que você vai conseguir fazer, tá? Perceba que não tem a questão da exigência não tem ali a questão da exigência de infrações, né? A questão de se você tinha ou mais infrações de natureza gravíssima. Para as anteriores, a gente viu que tinha as exigências, para essa aqui, não tem. Você percebe que não tem. O que a gente vai ver agora também? Veículos de emergência, ou seja, você vai trabalhar com transporte de emergência, que são esses aí. A gente vê uma ambulância, a gente vê uma motocicleta que é utilizado para transportar aí materiais de emergência. Bom, os requisitos. Você pode ser habilitado em todas as categorias, ó, desde a A até a E. Se for na categoria A, você vai transitar com esse veículo aqui, ó. A categoria B já pode esse aqui, talvez, dependendo da capacidade do veículo, né? Ou a categoria C ou D. Depende muito da dimensão e capacidade do veículo, né? A gente tem que saber como é que ele no documento, certo? Então, ó, pode ser habilitado na A, B, C ou D. Requisito, 21 anos de idade também. Curso Veículos de Emergência, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, no período de um ano, e também não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Bom, pessoal, quem quer trabalhar como motofrete ou mototáxi, né? Que exercendo atividade remunerada nesses sentidos, quais são os requisitos para o condutor? Pessoal, ele tem que ser habilitado no mínimo 2 anos de categoria A. No mínimo, 2 anos de categoria A. E ele tem que ter também 21 anos de idade, 2 anos de categoria A, no mínimo, 21 anos de idade. A gente percebe que ele tem que fazer o curso de motofrete ou mototáxi. Pessoal, a gente viu que nos cursos anteriores, a carga horária dos cursos eram de 50 horas, né? O curso aqui do motofrete ou mototáxi, ambos serão de 30 horas aulas, tá? 30 horas aulas, certo? 30 horas aulas. Os outros são 50, esse aqui é de 30 horas aulas. O que a gente vai ver também? Que não deve estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Bom, requisitos para o veículo. Tem que ter autorização do DETRAN, ou seja, o Departamento Estadual de Trânsito, ele vai fazer ali a autorização do veículo, ele vai fazer a vistoria, vai registrar o veículo como veículo de aluguel, né? Ele vai ser registrado como veículo de aluguel, ele vai ter a placa específica para isso, que atende ali as especificações recomendadas pelo Detran e pelo CONTRAN. Pessoal, ele vai ter equipado obrigatoriamente o mata-cachorro, que vai proteger ali o tanque da moto, né? Ele vai ter que também ter uma antena corta-pipa, tá aqui, ó, uma antena corta-pipa, que tem a finalidade ali de tirar aquelas linhas, né, de cerol, que possivelmente pode haver crianças nas imediações brincando ali com as pipas, e por conta disso, né, a antena corta-pipa evita que a linha possa atingir ali o pescoço, né, e acabar cortando ali o pescoço do condutor, ou até mesmo cortando ali uma possível artéria, dependendo da profundidade do corte, né, muito perigoso. Só que assim, você, professor, eu vejo direto mototáxi, ou esses motofretistas sem o mata-cachorro e sem antena. É porque quando eles fazem as inspeções, eles botam tudo, aí depois manda tirar. Aí não há fiscalização, né? Por isso que a gente vê que não tem essa obrigatoriedade. Mas o certo é eles trafegar dessa maneira. Inspeção semestral vai ser passada por uma inspeção semestral ali para identificar se o veículo atende também às exigências aí, né? Estipulada pelo CONTRAN. E temos aí
o baú dentro das especificações. Pessoal, esse baú aqui dentro das especificações, ele é para o motofretista, né? O mototaxista não precisa do baú, mas o motofretista sim, né? Então a gente vai até ver aqui, ó, essa situação. Então aqui, ó, ele tem que ter capacete de segurança, né? Deve ter a viseira e a faixa refletora. Essa faixa refletora é isso aqui, pessoal, ó. Esse aqui é um dispositivo auxiliar de segurança que é chamado de dispositivo de retroreflectivo. O que que ele faz? Ele basicamente tem uma propriedade que vai incandescer quando uma luz incide sobre ele. Isso tem basicamente em vários veículos aí, que é um equipamento de segurança que ajuda você a ter a visibilidade daquele condutor ou daquele veículo, principalmente em ambientes onde a luminosidade é precária, né? Então, por exemplo, um farol de um carro ilumina aqui, isso aqui vai encandecer essa faixa, permitindo assim que o condutor do carro possa visualizar melhor esse condutor. Então, o capacete ele deve ter a viseira protetora e a faixa refletora, certo? Tem que ter aqui ó, uma antena corta-pipa, protege contra linhas de pipa. Ó, o protetor aqui ó, de perna e motor, né, vai proteger a perna e o motor aqui do condutor. Tem que ter o baú dentro das especificações. Tem um manual, pessoal, que só do baú tem a questão da dimensão, a questão da carga que ele leva lá dentro. Tem que ter a faixa refletora aqui também, ó. E ele tem que usar o colete também. Ó, tudo tem a película refletora, ó. Deve ter a faixa refletora, que é muito importante para melhorar a visibilidade. Ele tem que ter aqui, ó, essa alça usada para apoio do passageiro, no caso do mototaxista, né? No caso do motofretista não é muito usado, mas no caso do mototaxista sim. E o baú é para o motofretista. Então essas são as exigências aí quanto aos cursos relacionados a esse cidadão aí, né? Que vai fazer o curso de motofretista ou mototaxista. É muito importante. Então é isso, pessoal. Essas são as recomendações para o exerce atividade remunerada. Pessoal, exerce atividade remunerada é o EAR, é quem trabalha utilizando ali a sua habilitação. Oi, Gustavo, cala a boca É aí. isso. Bom, necessidades especiais. Vamos já falar disso aí. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Um momento.